foi o seguinte, dá para comparar os desempenhos o que o Botafogo fez na temporada passada com o que fez o Vasco agora? Eu acho diferente, porque o Vasco tem esse 4-0 do Wilstermann, com a dificuldade da altitude e tudo mais, mas o Botafogo tirou 2 campeões de Libertadores, né? O Colo-Colo e o Olímpia. O Vasco está num processo de crescimento passo a passo. A informação que eu tenho é que, em princípio, o Vasco não vai começar nesse 3-4-3 para espelhar a Universidade do Chile. Vai jogar com 3 meias, com o Evander, provavelmente com o Paulinho fora, porque o Paulinho foi quem mais sentiu a virose. E aí pode começar o Rildo pelo lado, para ter velocidade. Se você pegar os jogos da Universidade do Chile, os 5 primeiros jogos do Campeonato Chileno, você vai ver que o lado esquerdo é mais forte do que o lado direito. O Pinilha tem 5 gols nesse começo de temporada, o jogador para se preocupar. O Zé Ricardo espera 2 meias. Bola aérea, né? Bola aérea. A Pinilha pelo alto, gol contra o Temuco, não, contra o Antofagasta. Antofagasta, o último jogo. Que veio do lado direito, que ele subiu para cabecear e cabeceou muito bem. Mas os outros gols, é o único gol que vem da direita de verdade, né? Os demais vêm pelo lado esquerdo, com o Bocejur. Então é o lado mais fraco do Vasco com o Pikachu, dependendo da cobertura que se faça ali, da maneira como se faça isso. Independentemente de resultado, onde vai, onde não vai, bom ver um grande como o Vasco de volta à Libertadores, hein, Cassado? Muito bom, olha, não vão me chamar de louco porque tem vascaíno dizendo que eu disse que o Vasco vai chegar na final e vai ser campeão da Libertadores. Eu jamais falei isso. E não falaria isso do Boca, do Flamengo, do Peñarol, de ninguém. O que eu disse é que a gente não pode descartar o Vasco da Gama se classificando nesse grupo, que para mim vai ser o grupo mais disputado da competição. Celso, quer acrescentar alguma coisa? Não, só que a Universidade do Chile, desde 2000, desculpe voltar no tempo, mas desde 2008, joga nesse sistema, com o São Paulo. Né? Vocês lembram de um jogo que nós fizemos no Olímpico, o Grêmio e Universidade do Chile, onde o Grêmio foi criticado mundialmente porque nós perdemos 18 situações de gols e empatamos 0-0 com a Universidade do Chile. Então é o mesmo esquema, então pode trazer problemas para o Vasco. A torcida, que nem o Eugênio falou, tem que ter muita paciência. O Vasco está reiniciando uma etapa, né? E esse jogo de hoje, tomara que não, mas tem tudo 2008 para cá, você falou. Isso. Então, quer dizer, são quase... Exato. São 10 anos... que eles vêm jogando. Foi isso que eu quis... E isso que a gente cobra aqui no Brasil. Mas como é que você vai fazer aqui no Brasil se uma hora você tem um técnico que pensa de um jeito, você tem um técnico que pensa de outro jeito, você vai mudando, quer dizer, você não consegue... E o São Paulo está tentando usar isso até na seleção da Argentina, né? Trazida pelo Bielsa. Por que trazido pelo Bielsa? Porque o Bielsa classificou o Chile depois de não sei quantos anos para o Campeonato Mundial jogando desse jeito. No 3-4-3. Então, e o São Paulo já vinha usando antes até na Universidade do Chile. E agora o Vasco vai pegar realmente um time que está com uma sequência. Então tem que ter muito cuidado. Eu espero que não, espero que o Vasco ganhe. E com uma certa facilidade até. Ô Celso, eu falei aqui em off porque ontem eu disse aqui nessa tribuna que... Dá para confiar que o Vasco faça uma boa campanha, porque é uma competição distinta. Você se classifica numa fase de grupos, depois quando chega o mata-mata você equilibra as ações. Historicamente, você pode ver nos últimos anos aí, os times que chegaram à Libertadores. Tivemos times que jamais haviam chegado à final da Libertadores, alguns grandes, como Corinthians, Atlético Mineiro, São Lourenço, e alguns pequenos que não têm tradição nenhuma, nem nos seus respectivos países, e também chegaram a decisão. Por exemplo, o Lanús não é um time tradicional da Argentina e chegou... Del Valle, não é? Del Valle, enfim, exatamente. Né? São esses times aí. Agora, o Nacional do Paraguai também chegou à final. Dá para acreditar mais num Vasco, numa Libertadores, do que num longo campeonato brasileiro com 38 rodadas, que para mim é o campeonato mais difícil que a gente tem no futebol? Concordo contigo sobre o Campeonato Brasileiro. É o mais difícil que nós temos aí. Eu acho que dá sim, dá porque se o Vasco arrancar bem, e é isso que todo mundo espera hoje, e classificar, eu acho que o mata-mata é totalmente diferente. Pode, como tu disseste agora, e citaste o exemplo, qualquer equipe organizada e estando no seu momento pode chegar. E o Vasco pode fazer isso sim. Como o Eugênio já citou, existe um fator extracampo aí, né? Que pode ser um dificultador para esse jogo do Vasco Universidade de Chile. O Fábio Azevedo está com a gente, traz um convidado para falar desse problema agora aqui no Expediente Futebol. Vamos ver. Boa tarde a todos, é um prazer estar falando com vocês, com você, Fabinho. Realmente tivemos algumas baixas aí, mas o departamento médico hoje pela manhã nos deu o aval que todos os atletas estão em condições plenas de jogar 90 minutos e ter uma boa performance durante o jogo.
Na parte da preparação física, tem um componente emocional também, porque, por exemplo, hoje é uma estreia na fase de grupos, o torcedor está naquela expectativa, na internet todo mundo só fala isso, os torcedores do Vasco criam memes. Como é que é controlar a ansiedade, um componente que não é físico, mas que atrapalha no físico? Sem dúvida, nós temos umas vertentes importantes do futebol, tem uma parte técnica, né? Temos a parte física e a parte mental não fica atrás de nenhuma delas. Então, nós temos a nossa psicóloga, que fez um trabalho especial com os atletas, né? Desde a nossa classificação para a Libertadores ano passado. Durante os 2 jogos eliminatórios agora, no Jorge Wilstermann e o Concepção. E a equipe está mentalmente forte e focada para que a gente possa fazer uma bela estreia. Hoje é aniversário do Zé Ricardo, 47 anos. Teve bolo lá no lanche ou você não liberou, porque não, o pessoal vai ficar pesado? Não teve bolo não, mas nós cantamos parabéns para ele, desejamos um feliz aniversário, tudo de bom e com uma grande vitória hoje, se Deus quiser. Bom trabalho logo mais. Muito obrigado, um abraço. Muito bem, Fábio Azevedo trazendo aí essa situação, eu não me lembro tão recentemente um problema tão grande assim, com 8 jogadores com virose, um time com problema na véspera do jogo. Me lembro do problema da dengue lá atrás, lembra, Eugênio? Campeonato Carioca, o Fluminense não foi jogar em Campos, porque todo mundo ficou com dengue. Mas isso é muito antigo, sei lá. Eu acho que recentemente não vimos isso ainda. Não lembro assim. Eu lembro que a gente teve ano passado alguns problemas. Foi de conjuntivite, é isso? Cachumba. Santos. Cachumba no Santos. Acho que o Grêmio teve isso também. Espalhou por vários estados brasileiros. Teve muito caso de cachumba no Brasil. Mas assim, uma coisa pontual, né, que aconteceu assim, de uma vez só no final de semana. Não, eu lembro de um jogo, agora não vou precisar aqui a data. E eu fui cobrir esse jogo. O Paraná veio jogar no Rio. Paraná Clube, ainda na primeira divisão, se não me engano, contra o Flamengo. O Caio Júnior era o técnico do Paraná. 2006. E aí o time inteiro teve esse problema no dia do jogo. E até havia dúvida se eles iam jogar. Foram pro jogo, ganharam o jogo no Maracanã do Flamengo. O Caio era o técnico do Paraná em 2006. 2007 ele foi pro Palmeiras. E aí é uma situação que você não dá para definir, né, Celso? Com muita antecedência, né? Até porque você tem que esperar a reação de cada um e até o momento antes ali no vestiário. É individual, tem gente que até no aquecimento pode não reagir bem. Né? Tem que esperar a resposta dos jogadores, fazer toda a palestra em cima dos jogadores que te dão uma resposta positiva, tá? E depois vai para o aquecimento e sentir como é que estão os jogadores. E tem que esperar até o último momento para definir quem vai para o jogo. Mas é uma coisa assim única, né? Uma virose. Vamos esperar que o Vasco passe esse dilema. E há viroses e viroses, né? Uma dá moleza no corpo, a outra pode dar um desarranjo intestinal. Mas esse é o caso. Mas é o caso. Desarranjo intestinal é a coisa mais desagradável que pode ter. E enfraquece. 15 minutos de desidrata. Desidrata, vai para o jogo, a condição física fica muito prejudicada. Eu me lembrei daquela situação lá do Marcinho, né? Dando a entrevista na beira do campo, mas deixa isso para lá, né? O cara ficou completamente debilitado. Dependendo de... E aí, o torcedor vascaíno deve estar pensando o seguinte, né? Quem são esses 8 jogadores, né? O que mais sentiu foi o Paulinho. Já explica isso, tudo. Né? O que mais sentiu foi o Paulinho. O Paulinho chegou a ir para o hospital, voltou, não está na condição física ideal. Eu acho que o Paulinho não vai começar o jogo em função disso. Não dá para ter certeza. Já é um grande problema, já é uma grande preocupação. Claro. Né? E é o jogador mais... Hoje, os jornais chilenos tratam muito do Paulinho comparações que não são comparações, são curiosidades, né? O fato de que ele estreou no Vasco com a camisa 11, como o Romário. O Paulinho não tem nada a ver com o Romário. O Paulinho é um jogador promissor, pode vir a fazer uma história enorme no futebol, tem muito talento, mas não é Romário. Só a curiosidade de ter começado com a camisa 11 no mesmo clube que o Romário começou com a mesma camisa. O Rildo é diferente. Se o Rildo for jogar como ponta, jogou contra o Fluminense, jogou bem até, mas o Paulinho é o diferente. 17 anos, mas o Vasco está achando o seu futuro, olhando para o passado e encontrando jogadores de jovens, como o Vasco sempre fez. O Vasco sempre foi forte quando revelou jogadores. E aí precisa saber se vai jogar ou não, né? E se muda alguma coisa com relação ao Eu acho que isso não pode também ter preocupação individual. Né? Eu acho que, como foram 8 jogadores afetados por isso, você entrar com 4, 5 que não estejam bem fisicamente, abala o time como um todo, né? Afeta o desempenho ao longo do jogo. Mas o Paulinho é um jogador importante no Vasco, indiscutivelmente é. Mas o Vasco não pode entrar pensando que se o Paulinho não jogar, o time tem que estar pronto para jogar com o Paulinho, ou com o Rildo, ou com outro jogador por ali. Né? O coletivo tem que ser maior do que o individual. O Vasco não tem o Messi,
O Paulinho não é. Então, ó, não tem o Paulinho, ok, deixa ele no banco, de repente entra 15 minutos, pode fazer essa diferença nesses 15 minutos. Ô, Gênio. O Vasco tem que, só um detalhe, tem que entrar muito bem treinado para a bola aérea, que é o calcanhar de Aquiles desse time, a bola aérea defensiva. O Vasco toma muito gol desse jeito, gol e sofre com jogadas perigosas desse tipo, e se bobear hoje, toma gol assim de novo. Mas o Vasco não é o Barcelona, né? Paulinho faz muita falta, né? Muda, Não, acho que dependendo faz- de quem não jogar, um muda jogador- até o sistema, né? É um jogador importante, Pode mas mudar até o sistema. mas você De não repente pode você vai depender entrar com o de A ou de 3-4-3, B. aí não vai jogar um ali. ele não jogou contra o Fluminense, por exemplo, e o Vasco fez uma boa partida. É, mas é outro jogo. Por opção. Eu acho que Por o elenco opção. não é tão recheado assim, tão encorpado para... Mas se a gente está dizendo que taticamente o Vasco ainda não atingiu o ideal, até pelo pouco tempo, às vezes você tem que apelar um pouco para o individual também, né? E a gente está falando de um cara que individualmente pode fazer a diferença num determinado momento da partida. Sinceramente, eu acho que o time tem que estar forte, coletivamente falando. O time forte coletivamente, ele supera eventuais ausências. E o mais importante é o que o Zé Ricardo tem falado, conseguir Esse é o ter cara. a posse de bola. Não deixar o adversário dentro de São Januário ficar à vontade no jogo. Coisa que o Vasco conseguiu contra os últimos dois adversários. Agora é mais difícil. Se conseguir isso, sufocar no campo adversário o time da Universidade de Chile, aí está muito mais perto da vitória. Contra o Wilstermann, no primeiro tempo fez isso muito bem, no segundo tempo cedeu. Teve problemas e passou a jogar o Vasco no contra-ataque. Hoje seria mais difícil de conseguir um bom resultado se for dessa forma. Você ia falar, Eu acho que tudo bem, o Paulinho é importante, todos os jogadores são importantes, né? A gente não sabe direito quem vai, quem não vai para o jogo, mas quem vai para o jogo é o Zé. E o Zé Ricardo, com a experiência que a gente tem, sabe muito bem o que ele vai montar e ele vai saber quem está bem fisicamente para poder render num jogo tão importante como esse. Tá? Mas o que eu queria dizer, saindo um pouquinho do jogo em si, é como é bom, né? A gente falar do Paulinho. A gente que está em crise técnica, a gente que eu quero dizer, nosso futebol brasileiro, né? Então eu gostaria de citar aqui, ó, além do Paulinho, quem mais tem o Vasco, os meninos da categoria de base que estão aí. o Henrique, Evander, o Ricardo. Henrique. Então, isso é futuro, isso é bom para o futebol brasileiro, como outros clubes também, a gente vê lá, veio do Grenal agora, o Luan, o Everton, o próprio Flamengo aqui, com esse menino que já está sendo, infelizmente, para nós brasileiros, não vamos deixar de vê-lo jogar Vinícius. aqui, o Vinícius e o Paquetá. menino, o centroavante. O Lincoln. O Lincoln. Ah, tá. Então, o futebol brasileiro, que a gente sempre critica, eu só queria tocar nesse ponto. O Vasco, eu acho que o Zé Ricardo é o craque, tem sido o craque, vai ser hoje de novo, com todas as dificuldades que ele tem. E nem conheço o Zé, pessoalmente, né? Mas está fazendo um trabalho excelente no Vasco, a gente sabe as dificuldades que é fazer um trabalho no Vasco. E ele está fazendo. E dá só lembrar esse detalhezinho desses meninos, né? Que o futebol brasileiro é tão castigado, citou tão esse menino do castigado. Vasco, você citar um jogador que eu acho que é pouco valorizado diante do que ele tem feito no Vasco no dia a dia. Eu falei sobre ele agora há pouco. Porque ele é um jogador de defesa, mas quem tem resolvido muitos jogos para o Vasco no ataque é o Iago Pikachu. Ele ofensivamente tem muita qualidade técnica. Não, isso não tem dúvida. Se lança o ataque e tem feito gols assim, para um lateral muito acima da média. Ele foi artilheiro na fase de classificação do Vasco. Nessa Mas o primeira Pikachu fase falou da exatamente Libertadores. Se nós capacidade acompanharmos o Pikachu, ele é artilheiro desde o tempo do Paysandu. É, 2013. Vamos ao... Diga, PPC. Não, eu fala ia aí. perguntar pro Celso, vou gastar um tempo. É melhor. Quer andar? Então, segura a pergunta. Anota a pergunta. Tá bom. Anota a pergunta, pra gente não... Vamos na concentração da Universidade de Chile. Também falamos do time chileno, adversário do Vasco, hoje, 9 da noite, aqui no Fox Sports. Flávio Vinick chega com a gente aqui no Expediente Futebol. Bom expediente.